Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Porque isso que aconteceu em Brasília, que na minha opinião não deveria ter acontecido, né? Tudo bem, o pessoal tá aí, esses grupos estão se manifestando aí há 3 meses, desde a eleição, desde o dia que saiu o resultado eleitoral. É verdade. Então, logicamente, você deveria ter uma administração disso, evitar que acontecesse isso. Era evitável, né? Era evitável, totalmente. E isso daí abriu uma crise. E eu acho, né? Há várias teorias que são apresentadas. Tem gente que fala que foi uma operação da CIA. Se for uma operação da CIA, o Lula está frito. Porque os aliados dele vão todos desembarcar do governo. Faz sentido. Eu acho que não é bem assim. Pode ser que tenha o dedinho da CIA aí, mas eu acho que isso daí é uma operação que vem de dentro das Forças Armadas. Eles plantaram essa crise aí. E o governo caiu, né? Porque o Lula indicou como ministro da Defesa um bolsonarista, que é esse Múcio. Indicou um general para o GSI, que general não é do PT, não é de esquerda, não é nada. Não existem generais de esquerda? Não. No Brasil, que eu saiba, não tem nenhum. Até eu acho que é uma pré-condição para você ser general que você não pode ser de esquerda. Pode crer. Eu já ouvi boatos que tem uns generais que estavam passando informação pro Moraes, uns negócios assim, boatos, né? Mas aí ele não é de esquerda. Ele não é bolsonarista, né? Entendi. Mas não é de esquerda. Faz sentido. Então, eu acho que o GSI, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça, em níveis diferentes, eles criaram essa crise. O Flávio Dino, que é ministro da Justiça, na minha opinião, é um incompetente. Logo que ele foi indicado, antes dele ter assumido, quando ele foi indicado, eu falei, é um erro do Lula colocar esse cidadão aí. Por que vocês gostam dele? Eu não gosto dele por 2 motivos. E aqui os 2 motivos já apareceram. Que ele é uma pessoa da terceira via. Ah, é? Ele é do PSB, né? Entendi. Ele era do PCdoB, mas é uma pessoa que não tem lealdade a nenhum partido. É um político tradicional. Entendi. E esse pessoal é perigoso. Não é a favor do Lula. Então, não pode estar com o Lula agora. Não estou dizendo que ele está contra o Lula. Mas ele não é de confiança. E segundo, que ele é um repressor. Ele é uma pessoa que quer aumentar a violência estatal. Ele não é a favor de diminuir a violência estatal. Pode crer. Tanto que ele indicou como o diretor aí dos presídios um cara que participou do massacre do Carandiru. Isso é muita loucura, né? Pode crer. É como se você dá o carneiro pro leão e fala, proteja, né? Vai ser devorado. É uma loucura isso daí. Eu, sinceramente, eu fiquei até surpreso de ver isso daí, ele fazer isso. Entendi. Mas eu sabia que a política dele ia nesse sentido. Ele não é uma pessoa que fala assim, vamos diminuir o horror que são as prisões brasileiras, vamos diminuir as penas, vamos diminuir os crimes e tal, aliviar a situação, que é uma situação dura de milhões de pessoas, não é meia dúzia. Sim. Né? Ele não vai fazer isso aí. E segundo, eu acho que o que aconteceu aí tem muito a ver com o fato dele ser um político tradicional. Porque, na minha opinião, não é que ele não sabia, ele sabia. Ele tem controle da Força Nacional de Segurança. Se você é ministro da Justiça, fala, tem uns malucos aí que querem ocupar o Congresso Nacional. Chama a Força Nacional de Segurança, fala, interdita ali a Praça dos Três Poderes, ninguém entra. Sim. Uma coisa que seria natural do governo fazer. Está protegendo o prédio público, é normal. Está dentro da lei e teria evitado muito problema. Se tivesse um choque da Força Nacional de Segurança com esse pessoal, você fala, bom, tudo bem, né? Não dá para eles invadirem mesmo, a polícia fez a parte deles. A polícia está agindo com normalidade. Eu acho que ele confiou no que falaram para ele, que não ia acontecer nada. Que é a única explicação plausível.
Não sei se é a única, não, viu? Ah, eu eu acho. gosto de teoria da conspiração, viu, Rui? Então. Não, eu também Meu gosto. cérebro sempre fica pipoca. Será que? Será que? Será que? Bom, eu só sei que no final das contas o que acontece depois? Acaba, é pra sempre essa intervenção federal? O que eles vão fazer Não, com não. ela? Eles vão prender todos os bolsonaristas? Eles vão caçar jornalistas? Minha opinião, Uhum. não vai acontecer nada. Nada. E as pessoas que foram presas vão ficar quanto tempo na cadeia? Na papuda lá? 12 anos? O Moraes tá querendo 12 Olha, anos de prisão pros caras. Eu ouvi uma notícia de que... Não dá pra pegar 800 pessoas e dar 12 anos de cadeia. Não dá, né? Eu acho que eles tinham que ficar uma semana no máximo, se fosse por baderna, entendeu? Ó, veja o caso dos Estados Unidos. A ocupação do Capitólio foi mais violenta do que isso aqui. Teve gente que morreu e tudo mais, né? Você sabe quantas pessoas pegaram pena de cadeia média, vamos dizer, de 5 anos? É relativamente pesado, mas Pois é, não. se você quer, digamos assim, estabelecer um exemplo, você não dá 5 anos de cadeia só, né? 8 pessoas. De mais de 1.000 pessoas que foram indiciadas. Teve gente que pegou 30 dias de cadeia. Porque sabe o que acontece? Na hora H, você tem que provar as coisas. Por mais que isso aqui seja uma bagunça e o Alexandre Moraes faça o que ele quer, você vai ter que provar. Outra coisa, eu ouvi a notícia de que o Alexandre Moraes tinha determinado que o pessoal fosse enviado para os seus estados de origem para ser julgado lá. Agora, fala para mim, o cidadão vai ser julgado em Curitiba. O que vai acontecer com ele? Ele vai preso? Ele vai pegar uma pena grande? Não vai. Se ele pegar a pena, como é que ele vai ser tratado na cadeia? Que o Alexandre de Moraes falou, ninguém vai ficar no paraíso aí, a pão de ló. Não é verdade. Se você é amigo da polícia, A polícia vai te tratar bem, né? vai te tratar bem, pô. Para você ser duro, você precisa controlar a repressão. O Alexandre de Moraes não controla, tanto que ele teve que mandar a Polícia Federal prender o pessoal. Que a polícia militar não estava fazendo nada. Eu vi as cenas. Pode crer. O pessoal não foi reprimido lá. Eles conversavam, o pessoal ia embora. Eu vi nas cenas deles invadindo, tinham policiais que faziam assim, tipo, chamando a galera também, né? O que talvez prove que tinha gente... Quer mais pizza? Não, obrigado. Prova que tinha gente da força com... ajudando eles lá, Eu né? acho que a maioria da força policial estava a favor deles. E aí, quando que esses caras vão parar de ser a favor deles? Porque eu não acho que vão tão cedo. Olha, eu acho difícil que a situação mude tão rápido, viu? E a hora que você vai fazer o cálculo político, você tem que levar isso em consideração. Você corre um sério risco de criar uma situação insustentável dentro do aparato de repressão. Se você... obviamente que eu acho isso daí um problema muito grave, eu não gostaria de ver isso daí. Mas se o pessoal se rebelar, o governo Lula vai ficar pendurado na brocha. O que significa isso? Que não tem nada por baixo. Que qualquer ventinho ele vai cair. Ele vai cair. Eu acho, inclusive, que as pessoas que organizaram o negócio, não o pessoal que foi lá, o pessoal que Os cabeças por sabe, trás. os cabeças. Conseguiram mantimento, barraca, água. Não, até nem esses aí. Eu acho que tem um pessoal mais perigoso, que são oficiais das Forças Armadas, do aparato de inteligência, tudo. Esse pessoal, eles sabiam que se conseguissem fazer isso daí, enfraqueceria o governo Lula. Se os atos bolsonaristas continuarem, né, ou até se radicalizarem, porque existe o perigo de radicalização. Eu fiquei sabendo que umas torres de transmissão foram derrubadas, inclusive, né? Os Exatamente. caras tem um grupo de terrorista mesmo agindo aí, né? Quando você derruba... Eu não gosto da expressão terrorista porque tem um significado ideológico, né? Faz sentido que iniciou lá todo nos Estados Unidos, na época das Torres Gêmeas e tal. Mas, tipo... Não tô falando da velhinha que invadiu ali o Congresso, mas, pô, o cara que tá pegando e destruindo uma linha de transmissão pra acabar com a internet, a energia de uma cidade, não tem como chamar isso de manifestação mais. Não, é um ato violento. É um ato violento. E tipo... É um Aí eu acho que esse cara tem que ser preso mesmo, tá ligado? É um ato de sabotagem. É.
Então, mas veja só o problema. Eu não acho que a pessoa que fez isso daí faz parte de nenhuma organização especial. Acho que o pessoal está muito radicalizado. Falaram que as torres poderiam ter sido derrubadas por um trator. Entendi. Se fosse gente mais, como é que se diz? Especialista em sabotagem, eles botariam os explosivos, aí não iam usar um trator, que é até perigoso, porque a torre pode cair na sua cabeça. Faz sentido. Faz sentido. Eles não são sofisticados, né? Um trator meio que mostra talvez uma ligação com o pessoal que trabalha na parte agrícola do país. Os né? latifundiários. Tem muita gente radicalizada no meio dos latifundiários. Por que você acha que eles estão tão radicalizados? Por que eles estão indo ao ponto de realmente promover atos violentos de sabotagem dentro do país? Eu acho o seguinte, a gente precisa, para entender isso daí, a gente precisa se colocar na posição da pessoa. Porque a psicologia política depende muito disso. Uhum. Você tem que entender como é que a outra pessoa está pensando. Então, vamos ver o seguinte. Desde 2012, a grande imprensa, a imprensa oficial estabelecida, vem fazendo uma campanha de que o Lula é um dos piores criminosos que já ocupou a presidência da República. Se não que ele não é justamente o pior. Corrupto, ladrão, maior escândalo de corrupção de toda a história do Brasil, que é uma bobagem falar isso daí, mas falaram muito isso. Bom, eu discordo um pouco de ser uma bobagem falar isso aí, viu? Não, a gente precisa conhecer o Brasil, né? Pô, mas os caras devolveram 16 bilhões de dólares. Os caras devolveram, de onde saiu esse dinheiro? Tipo, Não, o governo do FHC entregou aí de mão beijada empresas que valiam aí coisa de mais de $1 trilhão. entendi. Não, tudo bem. Nessa perspectiva pode até ser. Mas foi um grande roubo, né? Não, todo governo tem corrupção. E é muita corrupção. O Estado brasileiro é muito corrupto. Sim. Ele é sistematicamente assaltado. É uma cleptocracia, né? Tem os políticos, os partidos, eles são, de fato, você pode dizer que são uma cleptocracia. Não acho que era o PT particularmente, por isso eu não falo que foi o maior escândalo de corrupção, porque acho que teve muita corrupção no Brasil. Que a gente nem sabe ainda também, né? Que ninguém se preocupou em denunciar, né? Porque o pessoal tinha as costas quentes. Pode crer. Mas veja, nós estamos em 2022, 10 anos ouvindo essa campanha. Aí o grande criminoso, que é devia estar dentro da penitenciária lá, junto com o Comando Vermelho PCC, volta à presidência da República. Para a pessoa que achava que isso daí era o fim do mundo, e o pessoal acha mesmo, é uma loucura o que está acontecendo no país. Né? Não é difícil o pessoal se radicalizar. Porque a maioria das pessoas que participam da política, eles acham que a opinião das pessoas não tem valor. Que todo mundo é manipulável, que você planta uma matéria na imprensa e os trouxas todos caem. Isso aí acontece com frequência. Mas não é tão assim. Uma vez que você colocou em movimento, né, um monte de gente com a ideia de que o PT é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, para tirar essa ideia da cabeça do cara não é tão fácil. Sim. Eu confesso que eu não tenho uma visão positiva do governo PT, entendeu? Até porque ninguém, né, com exceção do próprio PT e de algumas poucas pessoas da política institucional, falou que o Lula é inocente. Todo mundo falou que ele foi absolvido por uma tecnicalidade. Sim, que foi o que aconteceu, né? Num certo sentido, isso foi mesmo. Ele foi uma tecnicalidade. Então, o pessoal tem... Como é que você vai convencer essas pessoas de que o que está acontecendo no Brasil não é a pior coisa que poderia acontecer? É difícil, cara, é difícil. Eu não sei nem se eu consigo me convencer disso, tá ligado? Então, eu vejo a situação bem triste. Por aí você vê. Agora, Agora, mas nem é culpa do Lula, é culpa de todo o estrago que foi feito. Eles brincaram com a democracia e com as instituições.